que acontece? Com a Rússia fortalecida e a China aumentando a tua força, e a Rússia sofrendo sanções da Europa e dos Estados Unidos, o que a Europa fez? Uniu a Rússia com a China, né? Isso muita gente defende esse ponto de vista, né? Que em vez de, assim, né, se brinca que a OTAN foi criada para manter os Estados Unidos dentro, a Rússia fora e a Alemanha por baixo. É uma piada, né? A Alemanha saindo do pós-guerra por baixo, a Rússia fora da Europa e os Estados Unidos dentro da Europa para proteger. Dizem que a OTAN foi criada para isso. Tem um fundo de verdade, se você for parar para pensar. Sim. E as pessoas dizem que quando o Putin assumiu, se tivesse atraído o Putin, né, para a Europa, nada disso teria acontecido. E a Rússia teria sido absorvida pela... Absorvida, que eu digo assim, teria se integrado à Europa e não cairia na esfera de influência chinesa. Tem gente que diz isso. A gente nunca vai saber se realmente seria isso que ia acontecer, né? Mas é uma hipótese, né? E dizem que o Putin se ressente disso, que ele tentou se aproximar da Europa e a Europa nunca quis proximidade com o Putin, né? Tem gente que diz isso. Eu realmente não sei se isso seria exatamente assim, né? A questão da guerra da Ucrânia, ela é muito interessante, né? Porque ela tem vários pontos de vista, né? O ponto de vista do que o presidente Putin alega são as raízes históricas, né, inegáveis, né, que a Ucrânia tem com a Rússia, né? Que aquilo ali sempre foi Rússia, então nunca deveria ter deixado de ser Rússia. Realmente, se você for ver, os grandes escritores russos não são russos, são ucranianos, né? Vários deles. Mas se você for perguntar para um ucraniano, ele vai contar uma outra história. Ele vai dizer que aquilo ali, na verdade, a Rússia nasceu da Ucrânia. Isso, exatamente. Né? E é verdade, né? Então, se a gente voltar na história, tem a história da Ruskevana, né? Bom. Então, essa questão ela é disputada, é polêmica. A questão da segurança, de que a OTAN foi se expandindo em direção à Rússia, também tem dois lados. Se expandiu em direção à Rússia, é verdade. É inegável. Agora, será que queria invadir a Rússia? No dia da invasão, 24 de fevereiro de 2022, eu tava com o computador ligado, tava indo dormir, e aí não consegui mais dormir aquela noite, fiquei vendo o que tá acontecendo. E tava com o LinkedIn aberto. E o general Alphonse Mais é o comandante do exército alemão. Não tem esse nome, é inspetor-geral, mas é o comandante, como se fosse comandante. Ele foi pro LinkedIn e fez um textão no LinkedIn. Ele escreveu mais ou menos assim: e depois de 41 anos de serviço, ele nunca imaginou que ia liderar o exército alemão em uma guerra. Mas tinha chegado esse momento. E ele estava ali para dizer que o exército alemão, que ele tinha a honra de comandar, não tinha os instrumentos necessários para oferecer ao Estado alemão para fazer fácil o desafio. Isso é verdade, cara. Você vê que a Europa não consegue... Será que a Europa queria ameaçar a Rússia? Uma Europa que não consegue produzir munição até hoje? 3 anos depois da guerra, a Europa não consegue fornecer munição para a Ucrânia. A Alemanha com a frota de blindados completamente sucateada. Será que essa Alemanha estava se preparando para ir para a guerra com a Rússia? Não estava. Então, assim, a visão que a Europa diz é a seguinte: os povos têm liberdade para escolher o que elas querem fazer. Então, se a Ucrânia quer entrar para a OTAN, que entre. Se a Bulgária quer entrar para a OTAN, que entre. Né? E ok, isso faz sentido. Porque a Europa não estava, a OTAN não estava se preparando para invadir a Rússia. Isso é papo furado, não estava. Né? Então, a segurança da Rússia não estava ameaçada dessa forma. Mas, do ponto de vista russo, agora vamos para o ponto de vista russo. A Rússia foi invadida inúmeras vezes ao longo da história. A Rússia foi invadida no século XVII pela Suécia. A Rússia foi invadida no século XVIII pela Polônia. A Rússia foi invadida no século XIX pela Alemanha, pela França do Napoleão. A Rússia foi invadida no século XX 2 vezes pela Alemanha. Se você pegar da Guerra da Crimeia até os dias de hoje, a Rússia foi invadida uma vez a cada 33 anos, se não me engano. 33 ou 32. Isso significa que numa geração de militares que nem a minha, por exemplo, que meu avô foi militar, meu pai foi militar, eu fui militar e meu filho é militar, significa que meu avô teria combatido na guerra,
Meu pai teria combatido na guerra, eu teria combatido na guerra e meu filho iria combater. É claro que isso cria na cultura estratégica do povo russo esse temor da invasão. Porra, todo mundo foi invadido. Todas as gerações de militares foram invadidas. Por que a OTAN está se aproximando? Então a OTAN poderia ter tido essa sensibilidade. Olha, porra, nós estamos exagerando, né? Será que precisava aceitar a Bulgária, a Romênia, a Polônia, né? Também poderia ter tido. Então são vários pontos de vista. Você tem que olhar a questão por vários ângulos diferentes para tentar entender. Eu não estou tentando justificar nada, né? Nem um lado nem o outro. Sim. Mas eu estou tentando entender como as pessoas pensam. Porque se eu conseguir entender como os vários lados pensam, eu vou poder chegar às minhas próprias conclusões, né? Agora, e por que aceitou, né, cara, essa tua última reflexão, né? Países como o setor Bulgária, qual foi os últimos? Romênia, né? Se a Europa não está preparada, né? Se os países da OTAN não estão preparados, né, para um conflito, não conseguem produzir munição, né? 3 anos não consegue produzir munição para atender a demanda da Ucrânia. Por que eu tô aceitando esses países, né? Aí tu vai antes. Por que a OTAN não acabou? Né? Porque é muito bom pro político, Glauber. Olha só, segurança é caro, cara. Exército é a coisa mais caro que tem, né? Sim. Tem um ditado feio que eu não vou falar aqui, mas exército é caro. Se você tem os Estados Unidos para se preocupar com a tua segurança, por que você mesmo vai se preocupar? Então era muito bom você ser da OTAN. Para a Alemanha era ótimo você ser da OTAN. Você investia 0,8, 0,7 do PIB em defesa e você estava seguro, porque os Estados Unidos estavam lá para qualquer emergência. Sim. Entendeu? Você é muito bom, do ponto de vista político, você fazer parte da mais poderosa aliança militar da história, né? E você resolve seus problemas, você terceiriza. A Finlândia e a Suécia entendiam diferente. Falava assim, pô, eu não vou entrar para a OTAN porque eu vou estar provocando a Rússia. Finlândia e Suécia sofreram muito na mão da Rússia ao longo da história, sabiam, a Finlândia foi invadida pela Rússia na Segunda Guerra, a Suécia entrou em guerra com a Rússia várias vezes, sabiam que a neutralidade era boa para elas. A Suécia era neutra desde a Guerra Napoleônica. A Suécia não entrou na Primeira Guerra Mundial, não entrou na Segunda Guerra Mundial. A Finlândia, desde a Segunda Guerra Mundial, era neutra. Então elas entendiam diferente. Não vou entrar para a OTAN para não provocar a Rússia. Só que os países que não sentiam essa ameaça diretamente falavam assim, eu vou comprar um seguro, vou entrar para a OTAN e tô seguro. Por que o Trump lá atrás, no primeiro mandato dele, reclamava pra caramba que os países não investiam 2% do PIB? Porque o Trump via isso. Pô, eu tô aqui gastando meu dinheiro e esses caras não gastam dinheiro nenhum e estão na aliança. Então tá tudo certo. O que tá acontecendo agora? Agora inverteu o jogo. Agora o europeu tá olhando pros Estados Unidos e tá vendo que os Estados Unidos tá muito mais preocupado com Taiwan do que com a Ucrânia. Os Estados Unidos está muito mais preocupado com a Palestina, com Israel, do que com a Ucrânia. Porque é o que eu falei, dos interesses vitais. Os Estados Unidos está falando assim, cara, isso é problema teu, velho. Tem mais 30 aí para se preocupar. Exatamente. Isso é problema teu, né? Agora, isso é bom para os interesses do próprio Estados Unidos? Tenho dúvida. Os Estados Unidos só se transformaram na maior potência do mundo porque eles foram moldando o mundo de acordo com os seus interesses. Para isso eles estavam na Europa, para isso eles estavam na Ásia, para isso eles estavam na África, para isso eles estavam no Oriente Médio. O dia que eles saírem da Europa, talvez quando eles queiram voltar, o francês diga, olha, não, velho, agora aqui quem manda sou eu. Antes era você, agora a Alemanha, não, cara, não precisa mais. Então, assim, poder não deixa vácuo, né, Globo? Nós já falamos essa expressão hoje. Então, será que é do interesse norte-americano abandonar a Europa, como alguns isolacionistas pregam, né, como esse pessoal mais direita do Trump aí prega? Eu acho, do meu ponto de vista, que não, que dos interesses dos Estados Unidos não é. Entendeu? Agora, cobrar os 2%, eu acho que é justo. Né? Já que nós somos um clube aqui, vamos todo mundo pagar mensalidade todo mês, né? Não preciso eu pagar para vocês. Mas abandonar, eu acho que não é do interesse. Eu acho. Né? Então, assim, agora, por isso. Agora, hoje tá todo mundo correndo atrás, né?
França está indo para 2,5% do PIB, Reino Unido está indo para 2,5% do PIB, a Alemanha está investindo muito mais, Polônia, já falei, né, 4 e tantos por cento do PIB. Cara, essa compra da Polônia é uma coisa impressionante. Você comprar 1.000 carros de combate de uma vez só, comprar 250 Abrams, isso é uma coisa completamente fora dos parâmetros, né? Finlândia e Suécia entrando para a OTAN, né? Isso também é uma coisa impressionante. Então a Rússia, que alegava proximidade da OTAN, no início da guerra tinha 1.200 km de fronteira com a OTAN. Hoje ela tem 2.400. Ela acrescentou os 1.200 km da Finlândia. Então, em vez de afastar a OTAN, aproximou a OTAN, né? Como é que vai ser essa paz com a Ucrânia? O que vai dar em troca? Se a Ucrânia, vamos dizer que a Ucrânia concorde em ceder 20% do seu território para a Rússia. Hoje, a Ucrânia está 20% do território da Ucrânia está invadido. Sabe o que é 20% do território brasileiro? Eu fiz essa conta, botei no meu Twitter. E aí? Qual que é? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Nossa. Tava certo para você entregar isso aí? É porque no caso do Brasil, você tem uma parte muito grande que é o norte ali, a Amazônia, né? Sim. Aí quando você cita o sul e os dois principais não, né? O sudeste praticamente inteiro, né? Mas é 20% do território. É muita coisa. É? Então, assim, para entregar aí, hoje a maioria... Foi um interesse estratégico, né? Crimeia, sim. A importância, né? Não é só questão de território. Aquela região tem o acesso para o Mar de Azov, aquela região é o coração industrial, aquela região é uma rica em produção de minério, é rica em agricultura, assim, eu não saberia dizer se equivale ao Sudeste, acho que não, mas é muito importante do ponto de vista econômico. Mas você mostrou uma importância comparada ao território brasileiro. Ao território. Então, assim, se a Ucrânia concordar com isso, o que ela vai querer em troca? A troca vai ter que ser alta. O que é uma troca alta? É entrar para a OTAN. Você, olha só, você já entregou... Você é ucraniano, Glauber. Em 94, você tinha a terceira maior quantidade de ogivas nucleares do mundo. Você entregou para a Rússia e falou assim... E acreditou num tratado que a Rússia nunca ia te invadir, ia proteger as suas fronteiras. Não aconteceu isso. Hoje você está numa situação que tu vai ter que entregar 20% do teu território para a Rússia. A troca vai ter que ser grande. A troca é, no mínimo, entrar para a OTAN. É a Rússia aceitar a entrada para a OTAN. Ou não? Eu acho que é a única troca possível. Né? Se for, porque existe uma outra possibilidade dessa guerra não acabar. Ah, não, o Trump vai ganhar e vai parar de apoiar. E a guerra irregular, e a guerrilha, e a sabotagem, terrorismo, etc. Isso aí não precisa dos Estados Unidos apoiando. Para manter a guerra do jeito que está hoje, precisa. Uma guerra de alta intensidade, tiro de artilharia, avião, foguete, míssil, precisa. Mas uma guerra de guerrilha, não. E você pode encher bastante o saco do russo por muitas décadas desse jeito aí. Viste Afeganistão. Isso. Afeganistão, os Estados Unidos ganhou a guerra em 3 meses. Ficou 20 anos tentando estabilizar, né? E hoje o Talibã tá do mesmo jeitinho que estava antes dos 20 anos atrás. Exato. Então, assim, guerra irregular é outra conversa, né? Eu sempre lembro as pessoas, né? Uma guerra tem 7 fases. Primeira fase é planejamento, segunda fase é aproximação dos meios, terceira fase é uma fase inicial em que os dois lados começam a guerra, mas você não definiu ainda quem vai ganhar. A quarta fase é quando alguém consegue atingir os objetivos e ganha a guerra. A quinta fase é a estabilização. O que vai fazer naquele território para ele voltar a funcionar? Palestina. Afeganistão, né? Estados Unidos fez a primeira, segunda, terceira e quarta fase em 3 meses. A quinta fase durou 20 anos. Qual que é a sexta fase que está faltando? É a reversão, é voltar para o seu próprio território. Foi aquele desastre americano lá, com as pessoas saindo penduradas no avião lá, né? Caindo do avião. Como a gente viu. Sexta fase. Acabar a guerra. A Ucrânia e a Rússia estão da terceira para a quarta fase. Depois vai vir a estabilização. Quem que vai cuidar daquele território? A Rússia, se vencer, mas essa quarta fase a Ucrânia pode cobrar bastante. Essa quinta fase a Ucrânia pode cobrar caro. Como o Talibã fez com os Estados Unidos. Como o Afeganistão fez com a própria Rússia antes, na década de 80. Cobrar caro. E aí a Palestina. O que Israel vai fazer com a Palestina? E como é que vai ser essa fase de estabilização? Ninguém sabe. Tem 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 200 mil pessoas vivendo naquele território lá.
E não tem água, não tem luz, não tem saúde, não tem escola, não tem transporte coletivo, não tem lixo, não tem nada. Como é que vai resolver isso? Tem que perguntar pro político, né? Que vai... Tem que dar uma solução. Sim.